Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo a toda a igreja. Graça e paz sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Graça e paz sobre a sua casa. Você que está nos dando a honra de nos acompanhar aí pela internet, no celular. Que este seja um tempo em que Deus vai falar profundamente a cada coração, a começar por mim. Eu tenho sido muito mexida pelo Espírito Santo a respeito de algumas temáticas que têm trazido impacto pessoal sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Temos atravessado tempos difíceis, temos vivido momentos desafiadores, e eu creio que muitos de nós aqui temos nos perguntado por que tantas coisas ruins têm acontecido a pessoas tão boas. Eu queria fazer essa pergunta a você. Você acha injusto que coisas ruins aconteçam com pessoas boas? Por acaso você já se sentiu desconfortável, decepcionado, ou mesmo indignado diante de uma situação trágica, envolvendo pessoas que, aos seus olhos, não deveriam sofrer tamanho golpe na vida? Eu queria dizer que, se você já experimentou esse sentimento, você não está sozinho. Muitas pessoas carregam esse sentimento no coração. Algumas chegam até mesmo a desistir da caminhada cristã, por não encontrarem sentido em situações em que se veem completamente imersas na dor, na decepção com pessoas, nas situações em que não conseguem encontrar significado, sentido, sentem-se abandonadas por Deus, como se Ele, tendo em suas mãos todo o poder para ajudá-las, simplesmente não faz isso, não atende às suas orações. Eu queria falar com você que, porventura, esteja enfrentando a dor de uma perda irreparável. Se você está lidando com uma situação de enfermidade grave na sua família, se você está atravessando uma ruptura no seu relacionamento familiar, se você está passando por uma transição na sua vida, ou mesmo pela angústia de ver um filho, uma filha trilhando por um caminho de autodestruição. Se você é uma dessas pessoas, você sabe do que eu estou falando. Não é fácil. E como nós podemos resistir nesse momento? Como nós podemos seguir em frente, superar a perplexidade que o sofrimento nos causa? Como perseverar com coragem diante das adversidades da vida? A resposta parece fácil, ela nos vem à mente. Vivendo pela fé. Sabemos que o justo viverá pela fé. E é sobre isso que eu queria refletir com você esta noite. O que significa viver pela fé? É muito comum ouvirmos as pessoas falando: eu tenho fé que isso vai passar. Ou, está chorando por quê, se você tem um Deus que cuida de você? Tenha fé, meu irmão. Mas a gente sabe que não é tão simples assim. A palavra que Deus trouxe ao meu coração para compartilhar com você nessa noite é algo que Ele vem trabalhando na minha vida há algum tempo. Assim como você, eu também tenho enfrentado situações que requerem uma atitude de fé. Mas qual fé? Porque parece, irmão, que existe uma percepção equivocada, ou até ingênua, acerca da fé, que pode levar às situações que eu mencionei agora há pouco. Que pode levar à decepção, que pode levar à frustração. Então, quando falamos viver da fé, nós precisamos entender
o que a Bíblia define como fé, para que não nos apeguemos a ideias acerca da fé que não estão na Bíblia, que vão produzir frustração, que vão produzir decepção, que vão produzir sentimento de abandono. Então, como exercitar a fé bíblica? Nós vamos refletir juntos um pouquinho sobre isso, e para isso eu gostaria de convidar você para me acompanhar na leitura de 3 passagens bíblicas, 3 pequenos versículos. Mais adiante, nós vamos recorrer a outras passagens, mas por hora vamos nos ater a apenas 3 pequenos versículos. Nós vamos ler Hebreus 11, 6, depois Marcos 9, 23 e, por fim, Romanos 8, 28. Hebreus 11, 6, Marcos 9, 23, Romanos 8, 28, que serão projetados aqui. Hebreus 11, 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Marcos 9, 23, são palavras de Jesus, e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Romanos 8, 28, outro versículo muito conhecido de todos nós, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, esses versículos são tão conhecidos que é muito difícil que alguns deles não sejam citados em todas as nossas conversas diárias. Toda vez que a gente está conversando e que a gente quer se encorajar mutuamente, a perseverar confiante, a continuar firme na fé, a gente cita um desses versículos. Eles já estão na ponta da língua. E isso é maravilhoso, porque a palavra de Deus é mesmo viva, eficaz. Ela tem esse poder de tocar o nosso íntimo, de produzir paz, de produzir ânimo. O problema é quando nós produzimos interpretações a partir da leitura descontextualizada dessas afirmações bíblicas. E aí, quando menos se espera, estamos acreditando em ideias acerca da fé que não estão na Bíblia. E eu pediria a sua atenção para pelo menos 3 dessas percepções acerca da fé, que podem ser motivadas pela interpretação distorcida dessas e de outras passagens, para que possamos manter o nosso foco tão somente na concepção bíblica acerca da fé. A primeira coisa, a partir de Hebreus 11, 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, é a fé que agrada a Deus. Qual é a fé que agrada a Deus? O autor da carta aos Hebreus, divinamente inspirado, ele faz uma declaração aqui categórica, indiscutível. Ele afirma que é impossível agradar a Deus sem fé. Ponto. Não tem muito o que discutir aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. E essa declaração nos parece tão óbvia que é difícil imaginar qual a confusão que se pode fazer a partir de uma declaração, de uma afirmação tão cristalina. A confusão, queridos, surge do sentido atribuído à palavra agradar. No uso corrente da língua portuguesa, agradar significa satisfazer, proporcionar alegria ou prazer, deleite. Numa linguagem mais coloquial, poderíamos dizer que agradar envolve elogiar, envolve mimar até. Nada que não seja bom. O problema é que isso pode nos remeter
há uma ideia de que Deus espera de nós um comportamento, ou até mesmo alguma prática, que o agrade, que satisfaça o seu desejo de receber agrado. E onde está o equívoco dessa percepção acerca da fé? Está no fato dela ter sido construída não com base na revelação bíblica, mas na lógica do pensamento religioso. Em qualquer religião do mundo, em qualquer tempo, em qualquer cultura, haverá sempre uma suposta divindade que deseja ser agradada ou satisfeita com algum tipo de prática sacrificial. E esse sacrifício será retribuído com algum benefício dessa suposta divindade. Você vai perceber que não é difícil que se estabeleça a partir desse entendimento uma lógica muito simples. Acompanhe aqui o raciocínio. Eu preciso agradar a divindade. E, neste caso, a compreensão superficial deste texto bíblico pode me levar à conclusão que eu agrado a Deus com a minha fé. O texto pode me levar a essa conclusão. O contrário também é pressuposto. Dentro dessa lógica, a falta de fé desagrada a Deus, deixa-o irritado ou aborrecido, menos propenso a me abençoar. Você está acompanhando? Então, eu preciso demonstrar que eu tenho muita fé. Isso é, eu preciso demonstrar que eu quero muito ser atendida na minha necessidade e que eu acredito muito que isso vai acontecer. E não é incomum que a gente queira demonstrar isso com alguma prática ou alguma atitude sacrificial, através da qual esperamos agradar a Deus. E quando a gente menos espera, sem pensar, sem refletir, estamos trocando sacrifício por benefício. Estamos nos relacionando com Deus sob a lógica da religião. Isso não seria um problema se a lógica da religião não confrontasse, contrariasse completamente o conceito de graça. Porque o conceito de graça no Evangelho é favor imerecido de Deus. O conceito de graça diz que Deus me abençoa porque Ele tem a sua mão estendida para abençoar, não é por causa dos meus méritos, não é por causa dos meus merecimentos, não é por causa dos meus esforços. Nada que eu fizer fará com que Deus me ame mais. Nada que eu fizer vai impressionar a Deus a ponto de que Ele queira me abençoar mais. Ele me abençoa por sua infinita graça. Então, eu preciso entender que a lógica da religião, que propõe a troca de sacrifício por benefício, me distancia do Evangelho da graça. E, portanto, precisa ser considerada anátema. Eu não posso me relacionar com Deus sob a lógica da religião, que me ensina a trocar sacrifício por benefício. Então, se Efésios 2, 8 e 9 vai dizer para mim que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e que isso não vem das obras, alguém poderia me lembrar, mas Miriam, Abraão, que foi considerado o pai da fé, Deus pediu um sacrifício a ele, e não foi um sacrifício pequeno, foi o pior de todos. A Abraão, Deus pediu o sacrifício do seu filho, do filho da promessa. Como assim nós não devemos nos relacionar com Deus na base do sacrifício? Bom, você há de lembrar que nesse episódio, este episódio foi profético. Este episódio apontava para o sacrifício do cordeiro. Um dia, ao contrário de Isaac, o filho não seria poupado. E isso não aconteceu no Monte Moriá. Isso aconteceu no Monte Calvário.
Isso aconteceu quando o Cordeiro de Deus foi sacrificado em nosso lugar para satisfazer toda a justiça. Um detalhe que faz muita diferença na compreensão de Hebreus 11:6 é que o termo original, traduzido por agradar, é formado a partir do radical grado, que vem do latim gratus. Gente, é o mesmo radical da palavra gratidão. O que o texto quer nos dizer não é que nós devemos agradar a Deus como quem espera dele algo em troca. O texto está dizendo que sem fé é impossível que eu seja grata a Deus. Sem fé é impossível honrar a Deus, pois é pela fé que eu me torno capaz de reconhecer que Ele existe. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. É pela fé que eu me torno capaz de enxergar o que ele faz e fez por mim. É pela fé que eu contemplo o amor que foi provado por mim no Calvário. É pela fé que eu sou capaz de crer no Deus invisível, mas real. O Deus pessoal, que quis esvaziar-se da sua glória, como está lá em Filipenses 2, 7, 8, que quis tomar forma humana e tornou-se um de nós. E Ele fez isso para se revelar não apenas como nosso Criador, mas como nosso Pai. É pela fé que eu conheço o Deus que recompensa aqueles que o buscam. E qual é a maior recompensa? É aquilo que eu ainda espero que Deus vai fazer por mim? Não. O amor provado na cruz é suficiente para que pela fé eu seja eternamente agradecida. Em Romanos 5:8, a Bíblia nos diz que quando nós éramos ainda pecadores, indiferentes, rebeldes, distantes de Deus, Ele provou o seu amor para conosco. Mas é somente pela fé que reconhecemos essa verdade. Sem uma atitude de fé, não conseguimos expressar plena gratidão. É como se os nossos olhos se voltassem o tempo todo para aquilo que ainda nos falta. É como se o tempo todo chegássemos diante de Deus para lembrá-lo daquilo que Ele ainda não fez, daquilo que eu ainda espero, daquilo que eu ainda preciso. Hebreus está dizendo para mim que sem fé é impossível experimentar plena gratidão e contentamento. Porque pela fé eu olho para o Calvário e digo: Senhor, está consumado. O Senhor não me deve nada. Está tudo consumado. Mas se não for por uma atitude de fé que de fato agrada a Deus com a minha gratidão e reconhecimento, eu estarei sempre lembrando da dor da ausência, da dor da falta, daquilo, Senhor, e ainda falta esse pedacinho. Eu ainda não consigo ser completamente grata, eu vou ser no dia que o Senhor fizer tudo. No dia que essa coisinha que ainda me faz infeliz for realizada, eu vou ser plenamente grata. Eu vou agradecer de todo o meu coração. Eu vou te louvar por toda a minha alma. Mas se apresse, Senhor, em fazer esse pedacinho que ainda está faltando. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque eu não consigo expressar plena gratidão. É claro que nós precisamos ter fé para buscar ardentemente nas nossas orações aquilo que precisamos. E é importante lembrar que a oração não é uma voz que Deus ouve, a oração é um coração que Deus vê. A oração é o nosso coração derramado diante dele, expondo tudo que nós somos.
expondo, inclusive, aquilo que não conhecemos acerca de nós mesmos e permitindo que Ele nos sonde. Um coração completamente derramado, buscando com Deus uma relação de intimidade de pai e filho. E é nesse relacionamento que surge essa relação de fé, de gratidão, que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus nos permite estabelecer esse relacionamento de intimidade. Mas, às vezes, nós não conseguimos estabelecer essa relação de intimidade porque nos lembramos de situações traumáticas em que a gente se perguntava: onde está Deus que não vê o que está acontecendo comigo? Onde Ele estava quando eu sofri aquele trauma? Onde Ele estava quando eu orei pela cura que não veio? Onde Ele estava quando eu chorava aquela perda? Se você alguma vez já sentiu a sua fé abalada por esses questionamentos, olhe para o Calvário. Enquanto você sofria, Jesus estava lá, com seus braços abertos, sangrando, despido, com sede, sofrendo a dor por você e com você. É por isso que nós podemos nos achegar a Ele com confiança nos momentos de necessidade. Hebreus 4, 15 e 16 diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Sempre. Não haverá um dia em que não possamos chegar com confiança ao trono da graça de Deus, em que não possamos ser recebidos com amor, com misericórdia. E se mesmo crendo nisso eu sentir medo? Algumas pessoas entendem que a fé é o contrário do medo. Quem tem fé não tem medo. Se eu tenho medo, eu não devo ter fé. E se mesmo crendo eu ainda tiver medo? E se mesmo tendo fé, eu não conseguir que o meu coração descanse? Eu não estaria desagradando a Deus ou desonrando a Deus com a minha falta de fé? Eu não deveria acreditar firmemente na vitória, já que tudo é possível ao que crê? Essa é a segunda percepção sobre a fé que eu gostaria de considerar com você. A fé que torna possíveis todas as coisas. Assim como eu creio que você já tem ouvido muitas vezes que a fé nos torna inabaláveis, lutadores imbatíveis, vencedores, campeões. Isso somos nós por fé. Isso me faz lembrar uma experiência pessoal em que eu acho que eu decepcionei uma colega de trabalho. Eu estava indo de carona com ela ali para a Praia do Canto. Era meio da tarde, mais ou menos. Se você conhece a Praia do Canto, você sabe que é muito difícil conseguir uma vaga para estacionar por lá, não é? E aí a gente estava ali e eu comecei a falar para ela: olha, eu acho que a gente vai precisar ir para umas ruas mais afastadas, porque aqui onde a gente não vai conseguir vaga para estacionar, não. Gente, ela me repreendeu furiosa. Ah, você não é uma mulher de fé? Você não pode falar desse jeito. Você tem que dizer que a gente vai conseguir sim, porque falando desse jeito aí a gente não vai conseguir mesmo. Olha, irmãos, eu não sei, talvez ela estivesse certa, talvez eu não tenha tido fé suficiente. Fato é que a gente rodou e foi estacionar bem longe dali, porque não conseguimos mesmo achar vaga nenhuma ali. Esse exemplo, bem simples, que eu estou dando para você, mostra que nós temos sido levados a acreditar que a nossa fé
é que faz as coisas acontecerem. Temos sido levados a depositar a nossa fé na nossa fé. Eu tenho tanta fé que a minha fé vai fazer com que eu consiga o que eu estou esperando. E se alguém disser para mim que eu não vou conseguir, eu falo, você não tem fé, não? Quem tem fé acredita. Você não pode dizer o contrário. Irmão, não está errado acreditar de todo o coração mesmo, naquilo que a gente quer que aconteça. Se nem você acredita na conquista que você deseja, as chances dessa conquista vir vão ser muito pequenas mesmo. Mas é isso que a Bíblia chama de fé. De fato, nós somos, sim, vencedores. Aliás, a Bíblia diz, em Romanos 8:37, que nós somos mais do que vencedores. Vencedores já ficou para trás. Nós somos mais do que vencedores. Por intermédio de quem? Por meio daquele que nos amou. E este é mais um texto que tem sido usado muitas vezes para embasar a ideia de que a nossa fé nos torna imbatíveis. Mas, de novo, nós precisamos considerar o contexto dessa passagem. Aí nós veremos que Romanos 8, a partir do versículo 31, que é onde se insere Romanos 8:37, que diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, está se referindo a uma impossibilidade absoluta. A impossibilidade que está sendo discutida ali é a impossibilidade de que algo nos separe do amor de Deus. Paulo está contando para os romanos, na carta aos romanos, parênteses, se é uma carta, ela só faz sentido lida inteira, você concorda? Então, se a gente tirar um pedacinho da carta, a gente não vai entender do que ela está falando. Então, Paulo ali está falando que ainda que sejamos entregues à morte como ovelhas destinadas ao matadouro, ainda que estejamos sujeitos à fome, nudez, perigo ou espada, ainda assim somos vencedores, vitoriosos, porque não seremos achados culpados diante de Deus. Por quê? Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Este amor que nos libertou, que apagou a nossa culpa, que pregou as nossas dívidas na cruz de Cristo. Ser mais que vencedor, neste contexto, não significa uma garantia de que a nossa fé tornará possível tudo o que desejamos. Significa que ainda que não alcancemos nada que o nosso coração deseja, ainda que tenhamos que enfrentar os maiores desafios e adversidades, ainda seremos filhos amados do Pai. O tentador nunca poderá nos acusar ou nos envergonhar, apontando culpas que já foram pagas na cruz de Cristo. E nada, absolutamente nada, poderá nos separar do seu amor. Somos ou não somos mais do que vencedores? Claro que somos. Agora, o texto que nós lemos, tudo é possível crer, mostra-nos um homem que de vencedor não tinha nada. Em Marcos 9, nós vemos um homem que, ao contrário, se sente um derrotado. Ele está diante de uma grande, enorme impossibilidade. Um verdadeiro fracasso. Ele traz a Jesus o seu filho. Não sabemos se o único filho, mas ele relata ali um cenário de horror vivido por aquela família há muitos anos. Aquele jovem era possuído por um demônio mudo desde a sua infância. E nesses episódios de manifestação demoníaca, aquele jovem era agitado com violência por aquele espírito mau, a ponto de precisar ser contido com correntes. E ainda assim, muitas vezes, aquele espírito o lançava na água e no fogo, na intenção de matá-lo. Os discípulos de Jesus não puderam expulsá-lo. Mas o homem disse a Jesus: Senhor,
Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. É nesse momento que, diante da incerteza daquele pai, Jesus afirma: se eu posso fazer, foi isso que você disse? Tudo é possível ao que crê. Não tem essa de se o Senhor pode. Tudo é possível ao que crê. De novo, estamos diante de uma afirmação categórica, irrefutável acerca da fé. A fé desafia impossibilidades. A fé torna possível todas as coisas. Tudo é possível ao que crê. Mas antes, de novo, precisamos entender um pouquinho do contexto dessa passagem, para não construirmos ideias superficiais acerca do que o texto está dizendo. Tem detalhes aqui que nos parecem irrelevantes, mas são muito significativos nessa passagem. Por exemplo, você notou que o demônio que possuía aquele jovem com extrema violência era um demônio mudo? Isso foi significativo para você? E que os discípulos não puderam expulsá-lo? Bom, pode parecer um detalhe irrelevante, mas existia na tradição judaica uma lista de sinais messiânicos. Eram milagres que os judeus atribuíam exclusivamente à pessoa do Messias. Eram consideradas impossibilidades absolutas e, portanto, só poderiam ser operados por alguém que tivesse a autoridade do próprio Deus. Ou seja, milagres que só poderiam ser realizados pelo Messias em pessoa, o ungido prometido de Deus, de quem os profetas falaram. Esses milagres serviriam como sinais da identidade messiânica, para que o Messias fosse reconhecido pelas autoridades religiosas de Israel quando viesse. E quais seriam esses milagres messiânicos? Eu quero citar aqui o doutor Arnold Fruchtenbaum, um judeu convertido que se tornou missionário entre os judeus. No seu livro Os Passos do Messias, ele explica que esses milagres eram os seguintes: a cura de um leproso judeu, a cura de um cego de nascença, a expulsão de um demônio mudo e a ressurreição de alguém declarado oficialmente morto pela religião judaica. Na tradição judaica, alguém só seria considerado realmente, efetivamente, oficialmente morto a partir do terceiro dia da sua morte, porque existia uma crença de que a alma pairava próximo ao corpo até o terceiro dia, então, por alguma eventualidade, ele poderia voltar à vida. A partir do terceiro dia, não, ele era de fato considerado morto, e aí vai fazer sentido para você, porque a ressurreição de Jesus aconteceu no terceiro dia, para que não houvesse dúvidas de que ele realmente ressuscitou, e porque Lázaro foi ressuscitado ao quarto dia, para que então fosse reafirmada a identidade messiânica de Jesus. E todas as vezes que ele realizava alguns desses milagres messiânicos, ele despertava a fúria das autoridades judaicas que não queriam reconhecê-lo publicamente como Messias. Então, quando nós vemos aqui a impotência desse pai, ele sabia que o seu filho só poderia ser liberto pelo Messias em pessoa quando ele viesse. Aquele homem precisava se conformar com a impossibilidade da libertação do seu filho, porque ele não poderia imaginar que estava ali falando cara a cara e pessoalmente com o Messias enviado de Deus. Ele disse a Jesus: Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, mas eu sei que não pode, porque só o Messias poderia libertá-lo. Só o Messias poderia libertá-lo. Ele tem um demônio mudo. Na tradição judaica, o processo de exorcismo de um espírito imundo precisava ser feito a partir da identificação do espírito que possuía aquela pessoa.
Aquela pessoa, então, que estava fazendo a libertação, precisava perguntar o nome daquele ser espiritual, e ele, uma vez identificado, recebia uma ordem específica para que deixasse aquele corpo. Portanto, um demônio mudo não poderia se identificar e não poderia ser expulso. Só o Messias teria autoridade para isso. Você está entendendo que a resposta de Jesus para aquele homem equivaleria a dizer: é totalmente possível que você esteja diante do Messias e que ele pode, sim, libertar o seu filho. Mas de que adianta se você não puder crer? Aquele pai tinha no seu coração uma profunda desesperança. O seu filho era atormentado por um demônio e ele começa a expor a Jesus o seu problema, o problema difícil que ele enfrentava. E depois que ele então já havia exposto o seu problema para Jesus, agora ele começa a expor também o seu coração. Ele diz: Senhor, eu creio, mas tudo isso é demais para mim. Eu creio, mas eu estou confuso. Eu creio, mas eu tenho dúvidas. Eu creio, mas eu não consigo confiar completamente. Me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Me ajuda na minha incredulidade. Eu preciso crer. Eu só não consigo. Talvez você esteja aqui nessa noite na mesma situação. Você já expôs os seus problemas difíceis para Jesus, você até consegue acreditar que Jesus tem poder para transformar a sua realidade. Aliás, você já consegue crer que só Jesus tem esse poder? Você sabe que Ele pode te dar a força que você precisa para tomar as decisões e atitudes que você sabe que precisa tomar, para reverter consequências de decisões erradas que você sabe que tomou na sua vida. E você está aqui porque confia que Jesus pode te ajudar. Sabe, às vezes a gente quer muito que Deus dê uma arrumada na bagunça da nossa vida, para ficar mais fácil da gente assumir o controle. Só que o que Jesus está querendo mostrar para você é que Ele não é um resolvedor de problemas, Ele é um restaurador de vidas. Aquele homem entendeu que ele tinha um problema tão grande quanto a opressão espiritual do seu filho. Não adiantaria estar na frente daquele que tinha todo o poder para resolver o seu problema se ele não conseguia crer. Jesus está aqui falando com você nessa noite do mesmo jeito que falou para aquele homem. Olha, eu posso. E é possível a você crer. Às vezes, você precisa confessar para Jesus a mesma falta de fé, a mesma dificuldade para crer que aquele homem teve. E eu vou te dizer, Deus não se escandaliza com esse tipo de confissão. Às vezes a gente fica pensando assim: Deus vai ficar muito triste comigo se souber que eu tenho dúvida. Deus vai ficar muito chateado comigo se Ele souber que eu não consigo confiar completamente e descansar o meu coração. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez você esteja esquecendo. Deus conhece você. Deus sabe o que se passa no seu coração. Nada que você pense, diga ou faça surpreende a Deus. Ele pode. E a você, tudo será possível quando você confessar a Ele até mesmo a sua dificuldade de crer. Deixa eu te contar uma coisa. Todos nós aqui neste auditório temos problemas. Que decepcionante. Até essa pessoa elegante, linda, maravilhosa que está aí do seu lado. Ó. Olha só, chique demais. Tem problema. Está disfarçando, mas tem. Não tem ninguém aqui
que não tenha problemas e dificuldades. E deixa eu te contar também o que vai acontecer no dia que todos os nossos problemas forem resolvidos. Vai ter um dia que todos esses problemas que nós temos aqui terão sido resolvidos. Aí sabe o que vai acontecer nesse dia? Nós teremos problemas novos. E talvez até maiores. Porque é isso que acontece nesse mundo. Jesus disse que aqui nós teríamos aflições. Mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. A fé que torna possível todas as coisas não nos livra dos problemas, mas nos capacita a termos uma perspectiva corajosa diante das lutas da vida. Jesus realmente nos disse que teríamos aflições. Mas o apóstolo Paulo, que construiu um relacionamento de fé e confiança com o Senhor, declara em Filipenses 4, 12 e 13 o seguinte: eu sei o que é passar necessidade, também sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível ao que crê. É possível sorrir na tribulação. É possível ter paz na tempestade. É possível ter coragem mesmo enfrentando o medo. É possível enfrentar o conforto em meio à dor. E aí, nós chegamos no último ponto que eu queria considerar com você, que é a fé que nos leva a termos essa perspectiva mais ampla da eternidade e do propósito de Deus para a nossa vida. A fé que nos leva à compreensão do propósito de Deus para nós. Eu dizia no início que é possível elaborar interpretações muito equivocadas em relação ao conceito bíblico de fé a partir de afirmações bíblicas entendidas fora do seu contexto. Eu queria recapitular aqui com você como que é possível a gente construir esse raciocínio equivocado. Primeiro, eu posso pensar que sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo é possível ao que crê, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Perfeito! Olha como é fácil construir um raciocínio lógico, porém equivocado, a partir dessas três afirmativas. Ora, se eu agrado a Deus com a minha fé, todas as coisas me são possíveis. Quais coisas? As que cooperam para o meu bem. Então, eu acabo construindo uma ideia de que a fé serve para quê? Para o meu bem-estar. Se eu tiver muita fé, eu vou agradar a Deus. Deus vai tornar todas as coisas possíveis. E todas essas coisas possíveis vão cooperar para o meu bem. Pronto, vitoriosa e imbatível. Estou podendo. O problema é quando isso não acontece. É quando eu não acho explicação para a fatalidade. É quando a dor da perda não passa. É quando a gente não enxerga o propósito no sofrimento. É quando eu não consigo encontrar uma compensação para algo verdadeiramente ruim. Sabe, não tem nada de errado nisso. Tudo bem a gente não encontrar sentido em algumas situações dolorosas da vida. Sabe por quê? Porque algumas não fazem sentido mesmo. Algumas coisas nunca poderão ser explicadas ou compensadas. Algumas situações jamais se reverterão em algo bom aos nossos olhos. Serão sempre lembranças que nos machucam, que causam dor e sofrimento, ainda que tenhamos a firme esperança de sermos consolados. Nunca perceberemos nessas situações algo que veio para o nosso bem. Então, do que Paulo está falando, o que ele está dizendo, a que bem ele está se referindo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu amo a Deus, então todas as coisas deveriam cooperar para o meu bem? Não? O
que está errado nesse pensamento? É importante termos em mente que este versículo está situado no meio da carta aos Romanos. A carta aos Romanos tem 16 capítulos, esse versículo está ali no final do capítulo 8. Nessa carta, Paulo sintetiza todo o entendimento da doutrina dos apóstolos sobre a salvação em Cristo, começando pela corrupção da humanidade produzida pelo pecado. Depois ele explica que, embora estivéssemos todos sujeitos à condenação por causa da nossa rebeldia e indiferença para com Deus, o próprio Deus estabeleceu um plano gracioso para a nossa redenção. Paulo expõe em seguida a insuficiência dos esforços humanos na busca da aprovação de Deus por meio do cumprimento da lei. E, finalmente, ele chega ao ponto em que mostra a vitória completa sobre o pecado por meio da morte e ressurreição de Jesus. É neste ponto, depois de expor toda essa síntese dos eventos que contribuíram para a consumação do plano de Deus para a redenção da humanidade desde a fundação do mundo, é que Paulo declara que todas as coisas ao longo da história da humanidade cooperaram para que esse plano se concretizasse. Nada foi capaz de deter o plano de salvação de Deus. Todas as coisas conjuntamente cooperam para que sejamos alcançados por essa graça, por esse favor imerecido, pela salvação eterna. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Qual o propósito? O propósito divino de salvar a humanidade e restituir a comunhão que foi quebrada pelo pecado. O propósito de estabelecer o seu reino, que nunca terá fim. Esse propósito para o qual fomos chamados, tornando Cristo conhecido por meio da vida dele em nós. Quando desenvolvemos um relacionamento de intimidade com Deus, conhecendo-o através da sua palavra, através de uma vida de oração, nós sintonizamos a nossa vontade, a vontade soberana do Senhor, que é sempre boa, perfeita e agradável. Claro, na perspectiva de Deus. Na minha perspectiva, às vezes ela é difícil de entender, às vezes ela é desconfortável, às vezes ela é incompreensível. Mas pela fé, eu sei que dentro do propósito eterno de Deus, a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável, e sempre vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, para a consumação do seu plano de redenção e estabelecimento do seu reino. Não é sobre nós. Não é para o nosso conforto ou bem-estar que todas as coisas cooperam. É para o bem de todos aqueles que em todos os tempos corresponderem ao amor de Deus, amando-o também. É para o bem daqueles que em todos os tempos da história foram e ainda serão chamados segundo o seu propósito e responderão sim a esse chamado. Todas as coisas cooperam para que o plano eterno de Deus seja consumado assim na terra como no céu. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Queridos, é pela graça que nós somos salvos por meio da fé em Cristo. É esta fé que salva. A fé referida na Bíblia, por meio da qual somos salvos, não é a fé praticada na lógica da religião, que pressupõe sacrifícios em troca de benefícios. A fé bíblica não é o pensamento positivo que nos leva a ter fé na fé, acreditando que Deus fará tudo o que pedirmos, ainda que desconsiderando a sua vontade soberana. A fé bíblica não se volta para as minhas próprias necessidades, como se todos os atos de Deus tivessem que cooperar para o meu bem-estar. A fé bíblica é depositada na pessoa de Cristo. A fé me leva a reconhecer a minha condição de pecadora, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro,
e ser grata pelo amor que levou Jesus a assumir a minha culpa e me libertar de toda condenação. A fé me leva a reconhecer que há um plano divino de salvação da humanidade e que Ele me convida a tomar parte desse plano, servindo a Deus, levando a outras pessoas a mensagem de salvação. Queridos, problemas continuarão nos desafiando em algumas situações. Tudo vai dar certo. Portas vão se abrir. A doença será vencida. Nesse dia, sua fé vai te levar a ser profundamente grato pela vitória. Mas haverá dias de perda, de luto, de tristeza. E nesse dia, a fé vai nos levar a sermos gratos pelo consolo do Espírito Santo, pela paz que só Jesus pode dar. 1 Pedro 3,15, o apóstolo nos diz que devemos estar preparados para responder a todos quanto nos perguntarem a razão da nossa esperança. E a nossa esperança está firmada naquele que venceu. Eu queria que você lesse comigo 1 João 5, 4, 5. Enquanto a equipe de louvor vem para cá para a gente cantar uma última canção, eu queria que você lesse com todo o seu coração esse versículo. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Qual é a vitória que vence o mundo, irmão? A nossa fé. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé firmada naquele que venceu, Jesus, o Filho de Deus. Muitas vezes na Bíblia, Jesus se voltou para alguém que creu nele e disse: vai em paz, a tua fé te salvou. A minha oração é que hoje Jesus possa dizer isso para muitas pessoas aqui, que não estejam dispostos a buscá-lo como um resolvedor de problemas, mas que queiram buscá-lo por quem Ele é, pela revelação da sua natureza, pela busca de um relacionamento de amor, um amor provado na cruz, que não depende de situações ou circunstâncias, que não depende daquilo que Ele pode fazer. Porque independente do que Ele fizer ou do que Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Você gostaria de cantar isso? Você gostaria de declarar essa verdade? Eu gostaria que nós fizéssemos isso como uma oração. E enquanto isso, eu gostaria de falar com pessoas que estão aqui, que ainda têm dificuldade para crer, que já conhecem Jesus, que já ouviram a mensagem de salvação, que já sabem que Jesus é o único caminho que leva a Deus, a única possibilidade de reconciliação com o Pai, de perdão dos nossos pecados, o único caminho de vida eterna, mas que não foram capazes ainda de entregar as suas vidas a Jesus para que Ele seja seu Senhor e Salvador pessoal. Eu gostaria que, enquanto nós estivéssemos cantando, você tivesse esse tempo para orar, para conversar com Deus, para apresentar, quem sabe, a sua dificuldade em crer, o seu desejo de crer e confiar, para que Ele viesse te tornar forte para tomar essa decisão ao lado de Jesus.